Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde, o quadro que eu respondo as tuas perguntas, aquelas que você deixar aqui embaixo nos comentários deste vídeo, tá bom? Deixem suas perguntas lá e me ajudem a responder as perguntas que estiverem por lá, tá bem? Agradeço muito a todo o apoio de vocês. Nós vamos falar hoje sobre o arbítrio e o livre-arbítrio e sobre seres mais evoluídos, será que eles têm arbítrio e por quê? Nós vamos falar também sobre o final da pandemia previsto, pelos mentores. Nós vamos falar também sobre a cirurgia plástica ou cirurgias estéticas na visão da espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. A Márcia Mariana diz assim: olá Pava e Hélio, gosto muito do canal. Tenho uma dúvida, se for possível eu gostaria de suas considerações, sabendo que aqui na terceira estamos vivendo uma experiência para nossa evolução, terceira dimensão. Nesse contexto, como fica a cirurgia plástica estética? Tenho 56 anos e sempre pensei que quando chegasse nessa idade iria fazer uma cirurgia plástica rejuvenescente. Porém, fico confusa, porque o que importa é o nosso aprendizado aqui, O corpo ele é uma ferramenta que nos permite vivenciar o que precisamos. Mas lá no fundo, me incomodam as rugas. E a sociedade valoriza demais a aparência. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Pessoal, eu não vejo problema algum em cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, desde que não agridam muito o corpo, desde que não seja em demasia, porque senão nem fica muito bonito, As rugas e a aparência envelhecida traz a experiência marcada em nós, É algo bom, mostra a experiência, mostra que nós temos muita bagagem, muito aprendizado aqui nesse planeta. Então, ele não é ruim em si, mas também não há problema algum em se fazer essas cirurgias, essas operações para rejuvenescimento ou plástica, porque a alma em si, o espírito, a alma é beleza, é harmonia. Então, é natural nós querermos isso, e sempre vamos querer isso, porque isso é inerente da alma. A nossa alma sempre vai buscar isso. Mas aqui no nosso corpo, a gente sabe que ele é programado para envelhecer. Então, com o tempo, vai acabando aparecendo estas marcas. Mas não há problemas caso você queira, caso você se sinta melhor, fazer algo para que elas sejam reduzidas. Do lado de lá, no lado espiritual, nós sempre vamos ter a beleza a partir do momento que nós tomarmos consciência destas coisas, Nós não vamos ficar à mercê do envelhecimento do organismo biológico. Então, aqui na Terra, a gente passa um período aqui para grandes aprendizados, para grandes experiências e acaba adquirindo. Mas, felizmente, podemos agradecer à medicina que já nos dá recursos para aqui mesmo atenuar estas marcas. Então, no meu ver, não há problema algum, certo? Como diz a Nath Petri, Você deve fazer o que te faz feliz. Claro, se isso não for prejudicar a si mesmo ou aos outros. Se não for exagero, não tem problema nenhum. Johanna Evelyn pergunta assim: Pava, fale sobre a data final da pandemia que os mentores falaram para você. A data já passou e não acabou. É verdade, eles disseram a data de 17 de junho como a queda global de casos e até mesmo encontrar a vacina, E já foi encontrada algumas vacinas que estão realmente em testes, Eu não sei quanto tempo demora para que isso vingue, para que venha a abranger toda a população essas vacinas, ou sejam aprovadas, Mas dois institutos já encontraram uma vacina que está em teste. Vamos esperar, pode ser que venha realmente por aí. E quanto ao declínio dos casos global, acredito que aconteceu, certo? Há muitos países que estão retornando às atividades, já existem muitos países que nem sequer mais utilizam máscaras e que os casos de desencarne cessaram, certo? Mas acontece que aqui no Brasil nós não estamos vendo isso, porque aqui no Brasil está no pico, E talvez, assim como foi um dos últimos países a chegar, seja um dos últimos a sair, até porque foi o nosso arbítrio que iria determinar bastante o tamanho ou o impacto desse vírus no Brasil, Foi o arbítrio do brasileiro. E nós vimos o que o brasileiro optou em fazer, o que dificultou um pouco mais, Aumentou os casos, mas acredito que estamos no final dessas picos de ondas e que realmente tendam a retroceder. Então não acredito que estava totalmente errado a mensagem. Em âmbito mundial ela funcionou, começaria o declínio dos casos globais. E acredito que foi o que aconteceu se tirarmos o Brasil da equação. Porém, o astrólogo Maurício Bacara, quando em junho do ano passado, 2019, já avisou sobre março de 2020 como um período de grandes mudanças em âmbito mundial, ele falou também que este período passaria só depois de outubro. Então,
segundo a astrologia, ainda faltam alguns mesinhos. O ápice dessa conjunção astrológica, que em astrologia se chama um stellium, será em 8 de março de 2020. O que é um stellium? É quando 3 ou mais astros estão alinhados no céu. E no caso, em março de 2020, nós teremos o alinhamento de Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. Dentro da astrologia, esses astros são muito fortes, eles são muito potentes, eles carregam em si uma grande força. E eles têm um impacto, então, na nossa vida pessoal, na vida dos países e, obviamente, na vida da humanidade como um todo. Essa conjunção ela já vai começar em novembro, quando 2 astros já estarão em conjunção. Depois ela seguirá, chegará um terceiro astro e em março, então, em 8 de março de 2020, nós teremos o ápice dessa conjunção. Então, essa conjunção astrológica de 4 astros dentro de uma casa específica vai reestruturar, vai mudar, vai transformar e vai consolidar alguma área da nossa vida, que pode ser relação afetiva, pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser a relação com o pai, pode ser a relação com a mãe, pode ser a relação com as finanças, com os bens materiais. E existe uma frase de 1888, do século XIX, de Helena Blavatsky, uma grande conhecida esoterista, que na Doutrina Secreta, volume 2, falou que uma conjunção rara de Marte, Júpiter e Saturno, quando ela acontece, tem reverberação muito forte na China, na Índia e na Europa. Ela disse isso no século XIX, provavelmente porque ela sabia que esses eventos acontecem em determinados momentos da história e iriam acontecer de novo. Então, em março de 2020, nós teremos essa conjunção de novo, porém serão com 4 astros e em Capricórnio. Então, provavelmente nós vamos vivenciar, sem dúvida, possíveis crises mundiais. Então, podemos esperar agora, a partir de março até 7 de abril, sem dúvida nenhuma, um dos principais momentos astrológicos das últimas décadas, inclusive séculos. E esses 3 astros eles vão ficar retrógrados até metade de setembro, início de outubro. No dia 4 de outubro, inclusive coincide com o meu aniversário, no dia 4 de outubro essa retrogradação desses 3 astros ela termina. Então, de abril até início de outubro, é momento de revisarmos vários elementos da nossa vida interior. A Maria pergunta assim: adoro o canal. Pava, ouvi falar que espíritos evoluídos não têm mais livre-arbítrio. Gostaria de saber o motivo. Pois é, pessoal. Existe o arbítrio, livre-arbítrio. Eu digo, livre-arbítrio não é tão livre assim, ainda bem, né? Porque se fosse livre o arbítrio, nós queremos, né, mal de alguém e aquilo lá aconteceria, né? Nós ficamos com raiva e que tudo se exploda e teria se explodido, né? Porque foi uma escolha momentânea nossa em um momento de desequilíbrio. Então, nosso arbítrio, ele não é tão livre. Mas nós podemos fazer escolhas, aí que tá. Nós podemos fazer escolhas, escolher isso ou aquilo, aquilo ou aquele outro, o bem ou o mal, ajudar ou não ajudar. Enfim, diversas escolhas nós podemos fazer na nossa vida. Só que o arbítrio ou livre-arbítrio, ele só existe até antes do ser ou do planeta ou da sociedade chegar a um mundo que é considerado feliz, né? Que é depois da regeneração. Expiação e provas, aí o mundo se regenera, vive a regeneração, onde aprende muito e passa finalmente para mundos felizes, que é onde as pessoas não correm mais o risco de cair em enganos, em equívocos, em escolhas ignorantes, ou seja, em escolher o mal, né? Onde não há mais o risco de elas terem perda moral, e certo, onde elas decaírem moralmente ou serem pessoas que não pratiquem o bem, ou seja, né, não praticar o bem é necessariamente praticar o mal, né? Não existe meio termo, não existe muita neutralidade nessa questão, né? Porque atualmente na Terra não fazer o bem é também, né, fazer o mal, digamos assim, porque poderia estar fazendo bem num momento tão importante para a nossa sociedade, né? Então, por que nesses mundos então mais avançados, mundos felizes, não existe mais o arbítrio? Dali em diante não existe mais o arbítrio. É porque os seres, os espíritos, as almas, eles ecoam Deus, ecoam a criação, certo, gente? É o que é. É a vida, é seguir o amor, a lei universal do universo, e nisso não há
muita escolha, digamos assim. Isso é um caminho. Então, espíritos puros e purificados, eles não precisam do livre-arbítrio. E até porque muitas vezes o que nós chamamos aqui de livre-arbítrio é o que nos gera os karmas negativos que nós lidamos e relidamos e retratamos novamente, reencarnamos, encarnamos, né? Criamos ciclos kármicos, enfim, devido ao nosso arbítrio que a gente tem as colheitas ruins, negativas, ou que vivemos a sociedade um tanto caótica que nós vivemos hoje. É por causa do arbítrio. Eu sempre digo, o que diferencia mundos avançados do nosso mundo? São as escolhas que as pessoas, que os seres que lá vivem fazem todos os dias. O que nos diferencia de mundos de alta hierarquia cósmica no universo? As escolhas que os seres fazem todos os dias. Todos os dias nós não escolhemos por amor, pela paz, pela fraternidade, pelo bem, entende? Porque nós temos escolha. E ter escolha faz parte do grande aprendizado da vida de uma alma, de um ser, de um espírito, certo? Que é entender toda essa consequência, entender essa dinâmica universal e não ganhar isso pronto e concebido. É uma conquista. Então, os mundos não têm livre-arbítrio, os mundos mais avançados, a partir de mundos felizes para cima, quinta dimensão para cima, não existir livre-arbítrio, é porque estas pessoas, elas têm uma escolha, e esta escolha é em uma direção, é na direção do amor e da paz. Logo, elas não caem em ciclos que retornam, ou seja, em ciclos kármicos, porque elas não aferem, não afringem, não afetam as leis universais que causará reações negativas. Certo? Porque, como a gente diz, o mal ele aprisiona em círculos, né? De refazimento moral daqueles que os criaram. Então, sem arbítrio também não há erros. Mas é preciso errar para aprender. E por isso nós temos o arbítrio, porque nós precisamos escolher. Por que Deus permite a guerra no mundo? Não é que Ele permite, é que nós fazemos no pequeno arbítrio que temos. E então a gente não sabe ter arbítrio. Nós ainda nem sabemos ter arbítrio. Nós vamos ter que aprender a ter arbítrio, ou seja, aprender a escolher. E nisso nós vamos ver que nós teremos que escolher pelo bem, e pela paz e pelo amor, sempre, para que tudo ao nosso redor tenha harmonia. E depois então nós não precisaremos mais escolher. Porque vai ser esta a pergunta, você quer o bem ou o mal? Você quer o bem ou a ignorância? A todo momento será essa a pergunta. E não mais, ninguém lá corre o risco de dizer eu quero a ignorância. Ou será que eu não vou ter fé? Será que eu não vou acreditar? Será que eu não vou fazer o bem ou não vou auxiliar? Não existe mais isso. Então não é questão de que eles não tenham mais livre-arbítrio porque eles não têm mais livre-arbítrio. É porque eles não precisam. A escolha deles é una e unânime. É da paz, é do amor, é de Deus, é da vida, é da construção do universo. Então não é que eles não tenham mais livre-arbítrio, é que eles só farão uma escolha, que é a escolha pelo amor, pela paz, pela fraternidade e pelo bem. Certo, pessoal? Eu adorei muito as perguntas de vocês. Deixem suas perguntas aqui embaixo, deixem um like nas perguntas, deixem um like no vídeo. Agradeço pela sua inscrição no canal. E é isso, pessoal. Eu desejo uma maravilhosa semana para todos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!